Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Levíssimo Seara, feito de lombo suíno, leve, saboroso. MSC TV, tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Pasteur. No Oeste, Pasteur é Provida. No Litoral, Provida é Pasteur. E Unifavest. Investir em conhecimento é sempre a melhor escolha. Vem pra melhor. 11h47. Muito bom dia para você que está aqui com a gente em mais um Jornal do Almoço. Gratidão por você escolher começar mais uma semana aqui com a gente. E hoje temos notícias muito especiais. A gente está no meio da pandemia, mas a vacina trouxe uma luz no fim desse túnel, né? Mas como vai ser o mundo depois que todos estivermos vacinados? Você acha que vai ser possível tudo voltar a ser como era antes? A gente foi atrás dessas respostas. 11h47. Muito bom dia para você que está aqui com a gente em mais um Jornal do Almoço. Gratidão por você escolher começar mais uma semana aqui com a gente. E hoje temos notícias muito especiais. A gente está no meio da pandemia, mas a vacina trouxe uma luz no fim desse túnel, né? Mas como vai ser o mundo depois que todos estivermos vacinados? Você acha que vai ser possível tudo voltar a ser como era antes? A gente foi atrás dessas respostas e elas viraram uma série de reportagens mostrando o que esperar da Floripa pós-pandemia. E para chegar lá o mais rápido possível, precisamos de vacinas. Então vamos seguir com o nosso compromisso de atualizar quem pode se vacinar, quando e quantas doses andam chegando por aqui. Tem também informações de obras importantes na capital, a revitalização da Via Expressa Sul, que vai se transformar na Beira-Mar Sul. E também vamos atualizar como é que está a situação das passarelas ali na Avenida da Saudade. Também vamos ao meio-oeste, porque o tempo voltou a castigar cidades de Santa Catarina. Então a gente vai contar o que aconteceu em Campos Novos e mostrar que já começou o trabalho de reconstrução da cidade. Tem também previsão do tempo, esporte e muito mais. Vamos juntos até pertinho da 13h. Deixa eu respirar fundo. Ufa! Hoje eu começo o nosso JA com uma notícia linda, maravilhosa, aguardada há muito tempo por nós. É uma notícia que reacende um esperançar, que só de pensar eu já me emociono. Na verdade, eu quero ver como é que eu vou dar conta de contar sobre isso para você até o fim. Mas vamos lá. Depois de quase 500 dias longe fisicamente deste lugar que há tanto tempo também é dele, chegou a hora de retornar. Vamos aqui para o nosso telão, chamar o Mário Mota. Tá pronto, Marinho? Pois é, vamos chegando aqui, com licença. Eu não sei nem o que eu digo nesse momento. Seja muito bem-vindo a esse lugar que nunca deixou de ser seu, Bom, eu também não sei o que dizer, na verdade, porque a recepção aqui só não foi maior do que o coração das pessoas que voltaram a me receber nessa casa depois de 494 dias. A gente arredondou para quase 500 dias, 500, né? 494. E eu espero, de alguma forma, com toda a sinceridade, que vocês tomem esta recepção que me foi dada com uma esperança mesmo. E que ela sirva de referencial no sentido de que mais pessoas percebam que é possível passar pela pandemia de alguma forma, sabe? Com as vacinas, com todas as prevenções possíveis, e nós continuaremos mantendo o protocolo
aqui nos estúdios, como já fizemos no dia 18 de março, que foi o último dia em que eu estive aqui nesse estúdio. E que para variar eu chorava um monte também, mas agora é demais a alegria que ele está de volta. Aliás, a gente quer compartilhar com você de casa um pouquinho dos bastidores desse dia de retorno com o Mário. Vou pedir para o Luciano rodar as imagens para a gente, desde ele em casa, né, Marinho, se arrumando para voltar a trabalhar. Como é que ficou o coração nesse momento? Como é que estava a expectativa? Eu quase não consegui dormir essa noite, eu fiquei imaginando você. Bom, ontem eu caí da cama, por incrível que pareça, por um sonho. É de verdade mesmo isso, né? De verdade, por um sonho. Eu achei que eu estava sendo atropelado por um caminhão e eu acho que era um caminhão de emoções, porque dormi muito bem essa noite, eu te confesso. Acordei bem cedinho, subi os 8 minutos que me separam da minha casa até o Morro da Cruz, aproximadamente isso, inclusive com menos trânsito do que costumava enfrentar antes da pandemia. Cheguei aqui no Morro da Cruz nesse momento, recebido com muito carinho pelo mesmo companheiro que guarda as nossas guaritas. O Fábio, nosso cinegrafista, nos aguardava. Eu vim com uma mala carregada de equipamentos para me adaptar à nova rotina da CBN, onde eu e a Eveline Pôncio estamos trabalhando juntos no estúdio. Nessa hora aí eu quase desmaiei, tá vendo? Já pulante dentro da redação. E vamos lá, recebemos um carinho. Enquanto a gente vai rodando as imagens, deixa eu contar para você então que a partir de hoje você volta a ver o Mário aqui no estúdio comigo todos os dias, mas ainda está muito longe de significar que nós vivemos tempos normais, né, Mário Mota? Exatamente. Ontem mesmo o Instituto Butantan divulgou o resultado de uma pesquisa que apontou que é preciso que pelo menos 75% da população esteja vacinada para nós atingirmos a tal imunização coletiva. Eu não gosto da chamada imunidade de rebanho, não. Imunização coletiva. E nós estamos ainda muito longe disso. O ritmo de vacinação que temos não indica que nós vamos chegar tão cedo, se não houver uma aceleração. Por isso mesmo, quem já tomou as 2 doses de vacina como eu, precisa continuar se cuidando. Eu só tiro a máscara aqui no estúdio, você percebeu? Nós dois vamos manter uma distância de segurança e antes do retorno eu passei por avaliação médica, fiz os exames que garantiram que eu poderia voltar em segurança, Laine Valdes. E é assim que você deve fazer em casa também, com empatia, sempre com muito respeito aos valores mais essenciais da vida, né? A gente sabe que dá uma vontade grande de dar um abraço, eu tive que me segurar aqui, eu passei por isso na semana passada quando o Roberto Alves voltou, eu estou passando agora com o Mário, a gente quer ver tudo voltar ao normal com segurança e vacina para todos. É por isso que a gente vai continuar com o nosso papel, torcer e cobrar que as vacinas cheguem mais rapidamente e em quantidade suficiente para imunizar todos os que precisam ser imunizados. Aí essas imagens de pessoas voltando à rotina vão se tornar normais. E isso é tudo o que a gente deseja para todo o estado de Santa Catarina e para todos os catarinenses, né, Mário Mota? Exatamente. Santa Catarina e para todos os catarinenses, né, Mário Mota? Exatamente. Seguimos então? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos Contigo. Lá. A gente fala agora sobre vacinação na Grande Florianópolis. Hoje nós temos grupos novos que podem se vacinar e a gente vai começar pela capital. Isso aí, Douglas Márcio está chegando com a gente e com mudanças, atenção, mudanças de novo em pontos de vacinação. Então é sempre bom ficar atento para não ir para o lugar errado, né, Douglas? Ainda é bom dia, 11h54. Bom dia para você, amigão. Hoje é um excelente dia, né, Laine? Bom dia pra você, bom dia, Mário, bom dia, Laine, Mário, dia, né? Douglas. Tava com saudade de falar bom dia pros dois ao mesmo tempo. Vamos lá então para as informações, dupla. Eu tô aqui num dos pontos fixos de vacinação da capital, o antigo aeroporto aqui de Florianópolis. Hoje, gente, excepcionalmente, esse local aí, dá só uma olhada no tamanho da fila, né? Tá excepcionalmente funcionando apenas para vacinar funcionários da aviação. Quem é de outros grupos já chamados, pessoal de comorbidades com mais de 18 anos e profissionais da educação até o 9º ano, por exemplo, tem que ir em outros pontos fixos. Hoje aqui, então, no antigo aeroporto, estão sendo vacinados funcionários das companhias aéreas, do aeroporto, aqui de Floripa, e das empresas de serviços auxiliares do transporte aéreo. Somente essas pessoas. Não podem se vacinar, por exemplo, os lojistas do aeroporto, o pessoal da alimentação, despachantes, transportadores, nem os que atuam com importação e exportação. Apenas aqueles que trabalham diretamente no transporte
transporte aéreo. Então vamos agora às informações da vacinação aqui na capital. Trabalhadores da educação da capital até o 9º ano e educação especial, idosos com mais de 60 anos que ainda não se vacinaram e pessoas com mais de 18 anos com comorbidades podem ir até às 4 da tarde a um desses pontos para pedestres. Não tem drive-thru hoje, tá, gente? É só pedestres, que podem se vacinar. Beira-Mar Continental, Centro de Eventos da UFSC, Centro de Eventos da UFSC, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, Floripa Shopping. A documentação necessária está lá no site do Covidômetro. Você desce até uma tabela colorida, lá você encontra todas as informações, modelo de declaração, tudo certinho. No antigo aeroporto hoje, então, somente quem trabalha no transporte aéreo. Vale apresentar a credencial do aeroporto ou declaração, também disponível no site do Covidômetro. Já quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca pode ir também até um dos pontos fixos que eu falei. Se for Coronavac, tem que ir até o SEAD da UFSC, que fica no centro, isso até às 4 da tarde. As gestantes e as mulheres que tiveram filhos aí até 45 dias atrás seguem sendo vacinadas por agendamento, que precisa ser feito pelo WhatsApp, o código 48 996 88 9545. Com hora marcada, então, elas devem se dirigir até o SEAD, que fica aberto das 7h30, como eu disse, até às 6h30 da tarde. Lá também tem a vacinação dos profissionais de saúde. Agora a vacinação em outras cidades aqui da região, e aí eu começo por São José. Hoje foi aberta a vacinação para professores e auxiliares que atuam em sala de aula do ensino médio e do ensino profissionalizante. Mas se você é de um grupo que já tinha sido chamado, não tem problema. É só procurar um dos locais de vacinação depois de fazer o cadastro no site da Prefeitura, no sãojosé.sc.gov.br. Lá também tem a documentação que precisa apresentar. Vai até às 4 nos drive-thrus do Continente e do Centro Multiuso de São José. Para os pedestres, a vacinação é na Praça do Seu, no bairro Ipiranga. Agora, Palhoça também tem novidade da vacinação por lá. Além dos grupos anteriores já chamados, estão sendo vacinados professores e auxiliares da pré-escola, aos anos finais do ensino fundamental, profissionais da limpeza, alimentação, serviços gerais em escolas, profissionais que atuam no Plan com Edu, da recepção de estudantes e comunidade. Eles devem apresentar documento com foto, número de cadastro do posto, cartão do SUS, comprovante de residência, declaração da instituição com assinatura do gestor e carimbo, além de um contra-cheque. A vacinação em Palhoça vai até às 4 da tarde na Estação Palhoça e até 1 na Praia da Pinheira. Ufa, são essas as informações da vacinação aqui na Grande Florianópolis. Volto com vocês aí no estúdio, Laine e Mário. Saudade de dizer isso, hein, Douglas? Obrigada, amigão. A gente Observação rápida. A proximidade de quem está na fila, mas certamente são trabalhadores que no dia a dia trabalham próximos uns dos outros. Sim. Vamos considerar que seja isso. Verdade. Valeu, Douglas. Obrigada por enquanto, amigo. E em Lages hoje a vacinação está sendo feita em pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres com 45 dias após o parto, pessoas com comorbidades acima de 18 anos, forças da segurança e também profissionais da educação. A segunda dose é para quem fez Coronavac há 28 dias e AstraZeneca há 84 dias. A imunização acontece em 2 locais. No drive-thru, no Parque Conta Dinheiro, das 8 da manhã à 1 da tarde. Das 8 da manhã à 1 da tarde e no ginásio Jones Minosso, ou Jonas Minosso, é Jones, né, Mário? Jonas. Para pedestres das 8 da manhã às 5 da tarde. Já em Joaçaba, a primeira dose está sendo aplicada a profissionais que atuam na educação especial, na educação infantil, ensino fundamental e também para quem trabalha na limpeza, na cozinha, na secretaria das escolas, os profissionais das forças de segurança que têm mais de 60 anos e pessoas com comorbidade com mais de 18 anos que seguem sendo imunizados. A vacinação acontece no Parque Municipal de Joaçaba das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Portanto, já começou bem cedinho. Mário, a gente segue falando sobre vacina contra a Covid. Todos os dias nós estamos mostrando o cronograma de vacinação em algumas cidades aqui do estado, você sabe. Entre os grupos prioritários que já podem se vacinar estão as pessoas que possuem problemas respiratórios. Só que muita gente que achava que fazia parte desse grupo acaba de descobrir que, na verdade, ainda não tem o direito de ser imunizado, não. Eu tenho asma, diagnosticada desde 2008. Pelo relato, a Ana Paula já poderia ser vacinada contra a Covid-19, mas na verdade não.
é que o quadro dela não se encaixa na lista de comorbidades definidas para que ela receba a vacina. A medicação ela é usada só em situações de crise, né? A bombinha em situações de crise extremas, mas faz com acompanhamento regular a cada 6 meses. Neste momento, por não fazer uso de medicação contínua, eu não estaria neste grupo prioritário. A Sociedade Brasileira de Pneumologia concluiu que o diagnóstico de asma, em geral, não está associado a quadros graves da Covid-19. Os estudos, então, mostraram que crises esporádicas de asma, ou seja, quando não acontecem com frequência, caracterizam a forma leve da doença e que, portanto, não são consideradas comorbidades. Foi exatamente o que os médicos do ator Paulo Gustavo concluíram sobre o quadro de asma dele. Ele tinha doenças respiratórias, mas, segundo os familiares, não tinha uma crise asmática há cerca de 10 anos. Então, não era considerado uma comorbidade. Mas, afinal, quais doenças respiratórias entram no grupo prioritário, então? No Plano Nacional de Imunização, o grupo se chama pneumopatias crônicas graves. Aqui entram doenças como fibrose cística e fibroses pulmonares. Também entra a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, que acomete principalmente aquelas pessoas que são ou foram fumantes por muitos anos. A asma também é citada, mas tem que ser do tipo grave. Só quem faz uso recorrente de corticoides sistêmicos e tem internação prévia por crise asmática. Então, pacientes com asma leve e moderada, eles não têm risco. Então, a gente recomenda que esses pacientes que não estejam na lista de comorbidades, eles mantenham o controle adequado da sua doença. Então, isso já é suficiente. Agora, os pacientes com asma grave, que ainda assim estão necessitando de medicações como corticoide oral, ou medicações sistêmicas mais pesadas, esses pacientes devem procurar o centro de saúde para fazer a sua vacina. E se a dúvida for sobre qual nível de gravidade a pessoa se enquadra, a DIV orienta. É importante que você busque a orientação no serviço de saúde aonde você faz atendimento. Todas as comorbidades que fazem parte dos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 estão descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que você pode encontrar no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Você acabou de ouvir o site para você conferir todas as comorbidades que fazem parte dos grupos prioritários. É esse que está aí, www.dive.sc.gov.br. Está aparecendo aí na sua tela. Se já chegou a sua vez, vá se vacinar e não esqueça da segunda dose, por favor. E um morador de Santa Catarina foi parado neste fim de semana pela barreira sanitária do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele estava com febre e, por isso, foi encaminhado para um isolamento em um hotel. Essa barreira foi montada para reforçar a fiscalização diante da ameaça da chamada variante indiana do coronavírus. A Dagmar Spaltz acompanhou esse caso no fim de semana e nos traz mais informações. Dagmar, esse tipo de fiscalização ainda não acontece, por exemplo, aqui no estado, não é isso? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Laine. Pois é, não acontece não. Por enquanto, o que a gente tem aqui é a fiscalização da Anvisa, que é a mesma feita em todos os aeroportos brasileiros, e há muitas críticas dos especialistas para a maneira como essa fiscalização está sendo feita. O que aconteceu lá em São Paulo foi que a prefeitura, então, montou essa barreira, justamente estão vindo de fora, apresentaram teste de Covid-19 antes de embarcar, a declaração do viajante em relação à questão da saúde, também acompanha aqui nos aeroportos do estado se a fiscalização, se as pessoas estão utilizando máscara dentro do aeroporto, se estão respeitando o distanciamento social. Agora, os especialistas dizem que isso não seria o suficiente para conseguir conter a proliferação de eventuais novas variantes que possam ocorrer. Então, lá em São Paulo foi tomada essa medida. Aqui em Santa Catarina, a Prefeitura de Chapecó está implementando a partir de amanhã uma barreira semelhante, então vai colocar os fiscais do município ali fazendo a aferição de temperatura de quem chega nos voos no aeroporto de Chapecó. Se for identificado algum caso suspeito, a pessoa vai ser encaminhada para fazer teste de Covid, que é semelhante ao que aconteceu lá em São Paulo. Esse passageiro, que era daqui de Santa Catarina, ele vinha do Rio de Janeiro, fez uma conexão lá no aeroporto de Congonhas, aí
como foi identificado que ele estava com febre, ele foi encaminhado para um hotel de isolamento. Essa é a medida que foi tomada lá em São Paulo. Nós, inclusive, pedimos mais informações para a Prefeitura de São Paulo e eles informaram que não dão mais dados a respeito de situações específicas individuais. Então, a gente não sabe se o teste deu positivo ou não e se esse passageiro foi liberado. Agora, soou o sinal de alerta diante dos avisos que, inclusive, o próprio Ministério da Saúde fez aqui para a nossa Secretaria de Estado da Saúde sobre a aproximação dessa variante que foi identificada inicialmente na Índia e causou uma explosão de casos e um grande número de óbitos lá na Ásia. Então há esse alerta e os aeroportos, por enquanto, aqui no estado, nós ainda não temos nenhuma medida específica, com exceção de Chapecó. A gente lembra que, inclusive, foi falado aqui no JA na semana passada que a Prefeitura de Florianópolis tinha uma barreira. Mas aí foi entendido que com o retorno de mais funcionários da Anvisa, que estavam afastados temporariamente por questão de saúde, agora durante a pandemia, foram vacinados e retornaram, o município não precisaria mais fazer esse trabalho. Então, nesse momento, na maioria dos nossos aeroportos, o maior foco está mesmo sobre os voos internacionais. Fica essa lacuna. Agora, para devolver para vocês, eu queria dizer que é muito bom ver o Mário Mota de novo. A gente está aqui falando, né, de assunto preocupante, mas que alegria que dá te ver de novo aqui, Mário. A gente tem até um calorzinho no coração, uma esperança de que logo tudo vai voltar ao normal. Bom te ver. Muito grato mesmo. Dag, eu não vou ficar com ciúme porque tu é de casa, tá? Hoje, Dag, eu não vou ficar com ciúme porque tu é de casa, tá? Hoje a Eveline já deu as boas-vindas antes de mim e eu falei só porque eu te gosto muito, porque eu continuo sendo ciumenta antes que tu esqueça depois de 1 ano e 4 meses, viu? Agora, 12h, 7 minutinhos, é hora de conversar com você que tá mandando mensagens pra gente pelo WhatsApp 48996334567. Deixa eu lembrar aqui que a gente aceita todo tipo de foto, vídeo, mensagem em texto. A gente gostaria de atender ligações, mas não conseguimos escutar os áudios. Então, por favor, vamos às mensagens, Lene. Vamos lá, eu vou dar honra, né, Mário Mota, por favor. Poxa vida, Ana Paula, São José, que emoção ter de volta ao estúdio, querido Mário. Muito grato, Ana Paula. Um abração para toda a família. Saúde acima de tudo, viu? Depois da Ana, quem vem chegando? Roseli, caiu um cisco no meu olho ao ver o Mário Mota voltando ao estúdio. Isso me dá esperança e um quentinho no coração, verdade, né, Roseli? Bem-vindo, querido. Pois olha, é a segunda que fala em calorzinho no coração, né? A Dagmar acabou no coração, né? A Dagmar acabou de falar. Mais uma. Obrigado, Roseli. Sabrina, olha só que emoção ter o Mário de volta, que em breve possamos estar assim juntinhos, com os abraços que fazem tanta falta. Bem-vindo para o teu lugar, ô querida. Obrigado, Sabrina. São José, olha que legal. Lindo, né? Logo, logo a gente vai estar assim. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens suas, chegando por aqui. Agora a gente faz um respiro, né, Mário Mota? Uma paradinha rápida. No próximo bloco nós vamos falar das obras de revitalização da Via Expressa Sul, aquela que vai para Beira-Mar Sul, tá certo? E você tem crianças em casa? Tem sido um período difícil, né? Vai e volta das escolas, falta de convívio com outras crianças. Tem muitas já sofrendo com ansiedade. E esse é o tema de hoje da nossa conversa com a Luana no Quero Saber Filhos. Muito bem, vamos lá. Essas são imagens de Florianópolis. Dia nublado, friozinho. Nossa SC faz como ninguém faz. O abastecimento de água na região oeste pelas próximas décadas. Em conjunto com outras ações, são mais de 2 bilhões de reais para garantir a saúde, o saneamento e a qualidade de vida dos catarinenses. Investir em conhecimento é sempre a melhor escolha. Unifavest, agora com cursos EAD de Engenharia e Saúde. Faça já a sua matrícula em unifavest.edu.br. Vem pra melhor! Ei, cliente especial, preparamos ofertas exclusivas para você. Territory, muito mais SUV, por apenas 157.900 à vista. E Nova Ranger 2022, com descontos de mais de 23 mil reais. Nas concessionárias Ford. Todo dia é dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz Malete 5 quilos, 18,99. Farinha de trigo Beatriz 5 quilos, 12,99. Óleo de soja leve, 7,49. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã. O mundo mudou. E o mundo vai continuar mudando.
momento de transformação, é hora de investir no único bem que você vai usar para sempre: o conhecimento. Quem tem conhecimento escreve a sua própria história, inspira o futuro e muda o mundo. Para seguir em frente, escolha um caminho seguro. Escolha a UnoESC, o caminho do conhecimento. Inscrições abertas. Meio-dia, 11 minutos, e vamos em frente com mais informações para você aqui no Jornal do Almoço. Mário, estamos de volta com uma boa notícia para moradores e também turistas que visitam as praias do sul da ilha. É que começou uma nova etapa da revitalização da Via Expressa que dá acesso ali à região. A expectativa é que tudo fique pronto até novembro. Como é bom ver uma obra andando. Essa era a Via Expressa Sul na sexta-feira, ganhando asfalto novinho, mas durante semanas a cena era outra. Uma faixa em cada sentido com o asfalto fresado, o termo técnico para quando ele fica quebrado desse jeito. E pior, sem trabalho nenhum. Muita gente reclamou do trânsito e desconfiou que a obra tivesse parada, o que a prefeitura nega. Nós estamos fazendo as ciclovias, os passeios, as drenagens, praticamente todas, falta apenas um ponto de drenagem, os demais todos nós já executamos, ou seja, os serviços paralelos à pavimentação, porque isso aqui não é somente a revitalização asfalto das 6 pistas, é o novo conceito da via. O estranho é que os primeiros 1.200 metros foram asfaltados em poucos dias pela prefeitura e ficaram assim um tapete. Mas se a obra estava continuando fora do asfalto, precisava ter ficado tanto tempo com essas pistas esperando pela pavimentação? O secretário admite que não precisava. Por isso ele determinou que a partir de agora tem que fresar e trocar o pavimento logo depois. Essa é a determinação nossa, tanto para a nossa fiscalização quanto para a empresa. Só parar o asfalto depois de fechar completamente o que foi fresado, ou não adiantar muito a parte da fresagem para que não causar transtorno. A Via Expressa Sul nunca teve o asfalto trocado e lá se vão 17 anos desde a inauguração pelo governo do estado em 2004. Uma obra que se arrastou por 9 anos e torrou a paciência dos moradores do sul da ilha, cansados dos engarrafamentos na costeira. Mas se o trânsito ficou bem mais rápido, o entorno da Via Expressa Sul foi se degradando ao longo do tempo. A nossa Via Expressa estava abandonada, para falar a verdade, né? O Estado não dava conta de ter uma manutenção eficaz em relação a corte de mato, segurança, iluminação. A gente sentia, assim, a falta de manutenção das vias, né? A Associação de Moradores da Costeira acredita que com essa obra as coisas podem melhorar. A prefeitura teve autorização do governo para as obras e promete dar uma cara nova, com ciclovias e iluminação renovada. A ideia é mudar até o nome, para Beira-Mar Sul. Nós esperamos que essas obras da Beira-Mar Sul possam sim trazer um novo alento às empresas da região, com mais prosperidade e desenvolvimento econômico a partir dessa ativação da reurbanização daquele local. As obras precisam terminar até 29 de novembro, mas apesar do que está no contrato, a prefeitura diz que quer entregar até a metade de outubro. É esperar para ver. E nós estaremos acompanhando. Depois de 67 dias de greve, os servidores públicos, as aulas da rede municipal de Florianópolis estão de volta finalmente. Mário, as atividades vão funcionar de novo no modelo híbrido, que é aquele que intercala aulas presenciais e aulas remotas. Deixa eu chamar agora o Júlio Ettore ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Júlio, prefeitura e profissionais chegaram, enfim, a um acordo? Boa tarde para você.
Chegaram sim, Laine, boa tarde, e um boa tarde especial. Laine, é o seguinte, Laine e Mário, né? Os profissionais da educação, eles estavam pedindo segurança sanitária para a parte presencial do retorno às aulas. O que significa isso? Vacinação e também materiais de proteção, né? Os EPIs. A vacinação desse grupo começou já no sábado. Além disso, nessa negociação, no acordo entre prefeitura e sindicato, ficou decidido que os profissionais da educação não vão receber desconto nos salários por causa desses dias em que eles ficaram parados, mas eles vão ter que apresentar um plano de reposição das aulas. A vacinação dos trabalhadores da educação até o 9º ano, além daqueles que trabalham na educação especial na prefeitura, está acontecendo até as 4 da tarde. A Secretaria de Saúde de Florianópolis tem como meta vacinar todos os profissionais, pelo menos esses que trabalham, né, atendem as turmas até o 9º ano, até amanhã, até esta terça-feira. Essa que é a meta que foi passada para o Jornal do Almoço pela Secretaria de Saúde aqui do município. Então, depois de todos esses dias, a rotina vai voltando. A gente está numa escola municipal aqui no bairro do Pantanal. Até há pouco tempo tinha uma movimentação aqui, as crianças estavam saindo do turno da manhã, em breve deve começar a chegar os alunos aqui da tarde. Essa rotina vai voltando ao normal, então, nesse primeiro dia, né, de aulas, agora na modalidade presencial, também dentro desse sistema híbrido, acontecendo nas escolas municipais aqui da capital. Mário e Laine. Obrigada, Júlio. Valeu, Júlio. Eu fico pensando aqui o tamanho da ansiedade de tantas crianças e adolescentes com essa indefinição ainda de como serão as aulas, a tal híbrida, não é? Ou mesmo sobre como dar conta do ensino remoto, de retornar à sala de aula, de rever os amiguinhos. É uma ansiedade muito grande. E vamos além disso, né? Fico pensando também nos pais, como é que eles conseguem identificar que o filho está com ansiedade, mas como é que a gente lida com isso? Tem crianças passando por isso aí no seu convívio, na sua casa, na sua família? Topa conversar um pouquinho sobre o assunto, Mário Mota? Vamos lá? É dia de Quero Saber, com os filhos e com a psicóloga infantil e educadora parental Luana Ferraz. Tudo bem, Luana? Prazer em recebê-la aqui no estúdio de alguma forma. Tudo bem, Mário? Boa tarde, Laine. Mário, que alegria ver você aí novamente ao lado da Laine. Muito obrigado, querida. Vamos lá. Então vamos conversar com mamães, papais, vovôs, vovós que devem estar se perguntando o que eu faço, como é que eu desconfio quando meu filho, até seja pequeno ou adolescente, está passando por um processo de ansiedade mais severo. Porque a ansiedade é normal, o problema é quando passa do ponto, né, Lu? Isso mesmo, Lani. A gente não pode esquecer que a ansiedade, ela é uma característica da infância, né? Agora, o problema é quando a ansiedade, ela tá muito grande, né? Ela está causando um sofrimento para a criança. Então, como que as famílias podem perceber se o seu filho em casa está passando, né, por um problema de ansiedade? A criança, ela muda o comportamento, não só o comportamento. Então, por exemplo, aquela criança que era muito quietinha, ela começa a ficar mais agitada, ou a criança que já tinha um comportamento mais agitado, ela começa a demonstrar uma certa apatia, então ela fica mais na dela, quer ficar mais isolada. O padrão de alimentação também, ele costuma mudar bastante quando a criança está ansiosa. E aí eu faço um alerta às famílias, porque a gente costuma acreditar que só quando a criança ela começa, o apetite aumenta, que ela está com ansiedade. E não é bem assim. Quando a criança ela começa a comer um pouco menos, ou é aquela criança que perde o apetite com frequência, esse também pode ser um sinal de ansiedade, Elaine. Bom, você já... Pode ser um sinal de ansiedade, Elaine. Bom, você já nos ajudou a diagnosticar. Agora, como ajudar criança que sofre de ansiedade? Então, Mário, é muito importante o comportamento da família, né? Às vezes os pais são super ansiosos, principalmente agora durante a pandemia. Então a criança ela acaba tendo uma referência nos pais e ela passa sim a incorporar alguns comportamentos da família. Então o primeiro passo é a mãe e o pai ter uma compreensão de como ele está lidando com a criança no dia a dia. O segundo passo é a gente não menosprezar o que os nossos filhos sentem. Às vezes as crianças elas chegam no consultório e elas falam, né? A minha mãe fala que eu não preciso ficar assim, só que eu não consigo. Então a gente não menosprezar, isso já gera uma sensação de acolhimento para a criança, e só da gente acolher o nosso filho, a gente já consegue diminuir um pouco dessa ansiedade.
Mário, existem sim algumas técnicas de relaxamento que os pais podem estar fazendo com as crianças. Só que o grande problema é quando a família ela começa a acreditar que é só uma fase. E aí, por exemplo, hoje 70% das crianças que eu atendo no consultório, elas estão com um transtorno de ansiedade, porque a família começou a achar que é só uma fase, que por causa da pandemia, né, todos nós estamos tendo uma certa ansiedade. Só que para nós adultos já é muito difícil, para as crianças que ainda não têm uma maturidade cognitiva, uma maturidade emocional, é muito pior. Então, quando a gente começa a perceber que está causando um sofrimento para a criança, que a criança está com dificuldade na alimentação, que a criança está com dificuldade principalmente à noite para dormir, é hora sim da gente procurar uma ajuda especializada. Perfeito, então, Lu. Eu digo sempre, né? A gente conversaria um dia inteiro sobre esse tema, mas serve apenas, ou pelo menos, para alertar os pais que estão em casa, que não é uma bobagenzinha, que logo vai passar, na maioria passa, mas às vezes é mais sério, tem que prestar atenção, porque senão pode trazer sequela para a criança, né? Com certeza, Laine. Eu sempre digo que quando as crianças elas chegam no consultório, o problema ele já está grande demais, justamente porque a gente acredita que é só uma fase, que vai passar, que isso é coisa de criança, e a gente acaba muitas vezes aí tirando um pouquinho do colorido dessa fase da vida que é tão importante para os nossos filhos. Tá bom, papai e mamãe, segure a sua ansiedade para não aumentar a dos pequeninos. Muito grato por sua participação nesta segunda-feira, Luana. Até a semana que vem. Muito obrigada, um beijo. Beijo, Luana, até semana que vem. E aí, você já separou aquela peça de roupa para ajudar a aquecer o inverno de quem não consegue ou não tem um agasalho? A gente precisa da sua ajuda para preencher o nosso termômetro solidário. Até o final de julho, temos aí 2 meses praticamente, queremos arrecadar 200 mil peças de roupa. Você pode estar achando que é exagero, mas não é não. É alto, mas vamos conseguir. Pro pessoal que está em casa, é fácil. E se estiver em bom estado, vale de tudo. Roupa de adulto, de criança, touca, meia, luva, cobertor. Tenha certeza que isso vai chegar nas pessoas que mais precisam, viu? Os pontos de doação estão passando aqui embaixo na sua tela, mas se você não conseguiu pegar, está muito rápido, corre lá no G1 Santa Catarina, que tem todas as informações passo a passo para você. E a seguir nós vamos conversar com a Duda, a Eduarda Denenec. A Duda está em Campos Novos e traz as atualizações dos estragos provocados por mais um tornado que passa por aquela região. Também tem a previsão do tempo e tem o esporte com o duplamente vacinado Roberto Alves, para nossa alegria. E ainda hoje vamos mostrar os provocados por mais um tornado que passa por aquela região. Também tem a previsão do tempo e tem o esporte com o duplamente vacinado Roberto Alves, para nossa alegria. E ainda hoje vamos mostrar os planos da Floripa do futuro, como vai ser a cidade depois da pandemia e o que está sendo feito desde já para construir essa cidade. 12h23, já a gente volta juntinho com você. Bom dia. Mais economia. 616 milhões economizados em revisão de contratos e corte de custos. Voltei. Mais infraestrutura. 550 milhões investidos apenas em 2021. Isso aqui? Ué, é o que o governo do estado nos entrega todos os dias. Você precisa saber mais. Acesse J. Zago Home Center. Aqui você encontra tudo para construir, reformar e decorar. Loja ampla e moderna, com mais de 20 mil itens à pronta entrega. Preparada para lhe atender com todo conforto e segurança. J. Zago Home Center. Aqui você vai se sentir em casa. Toda doação é um recomeço de bons sentimentos. Quando mudo minhas roupas de endereço, tudo muda, isso não tem preço. Não existe distância longa demais pra quem sente que pode fazer mais. Toda doação é como um abraço. Quando dou, eu recebo de volta todo o bem que eu faço. Mude suas roupas de endereço. Doe. Termômetro solidário. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Casa do Couro Mesa Lira. Com você neste inverno.
Escolha o caminho do conhecimento. Escolha o Unoesc. A Casan e o governo do estado estão fazendo o maior investimento em abastecimento de água da história. São 1,7 bilhão de reais somente em planejamento hídrico, em obras como a nova adutora do... Muito bem, é hora de receber, senhoras e senhores, Roberto Alves. Ó, Bob, que bom te ver Mário de novo Mota, aqui. Rapaz, 1 ano e 3 meses sem te ver, parece que eu estou te conhecendo hoje. Muito prazer, viu, Roberto Alves? Prazer é meu. A Lene carregou nas costas o Jornal do Almoço 1 ano e 3 meses. Pois olha só. Mas a partir de hoje nós estamos mais robustos, né? Mais forte com a presença desse jovem professor de comunicação. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, mas não muito. Muito. É muito bom revê-lo, viu? O que não foi bom foi o desempenho da dupla da capital na estreia dos respectivos campeonatos. Bom te ver, Mário, mas bom mesmo, sabe? Mais bonito, inclusive. Muito obrigado. Nós tivemos 5 clubes catarinenses largando o Campeonato Brasileiro. 3 derrotas, 2 vitórias apenas. É pouco para o que nós pensamos em representar o estado no futebol de Santa Catarina, no Brasil. Agora, a dupla da capital decepcionou mais uma vez. O Avaí jogou sem 8 titulares lá em Curitiba. E ele priorizou um pouco da Copa do Brasil, que joga quinta-feira com o Atlético Paranaense na ressacada, e priorizou também o fato de lesões, porque há um desgaste muito profundo no time do Avaí. E aí, se você coloca esses 8 que foram poupados, você está sujeito a perdê-los mais para frente por mais longo tempo. E é um perigo isso aí. Então o Avaí jogou ao natural, colocou 8 jogadores que tinham condições também de representar bem a equipe e de repente perdeu o jogo para o Curitiba. Normal o resultado, nada de especial. O Figueirense ficou mais tempo esperando para estrear. Jogou ao natural, colocou 8 jogadores que tinham condições também de representar bem a equipe e de repente perdeu o jogo para o Curitiba. Normal o resultado, nada de especial. O Figueirense ficou mais tempo esperando para estrear no Campeonato Brasileiro e a gente esperava um pouquinho mais. Ele foi até Novo Horizonte, lá no interior de São Paulo, e realmente perdeu o jogo. Mas perdeu de uma forma muito bizonha, digamos assim, com um futebol muito abaixo daquilo que se esperava. Com tanto tempo se arrumando, o Jorginho tirou o Everton Santos, tirou o Kevin, tirou jogadores importantes do time que estavam bem no Campeonato Catarinense no seu final. E aí colocou novos jogadores que acabaram não confirmando. O Figueirense foi uma caricatura de futebol. Vai ter que melhorar muito o Figueirense. O Avaí vai ter que voltar a jogar com seu time que decidiu o Campeonato Catarinense. E o Criciúma com Paulo Baier estreou vencendo contra o Ituano. E o Brusque foi o melhor futebol que nós vimos de Santa Catarina nesse final de semana. Brusque ganhou em casa da Ponte Preta, Brusque está com o time arrumadinho, mas não vamos mascarar problema. O Brusque precisa também de reforços para ir nesse longo campeonato na Chapecoense. A Chapecoense vai ter que ir ao mercado, vai ter que se arrumar um pouquinho mais, porque o futebol que jogou ontem não nos autoriza a dizer que ela vai chegar a algum lugar. Mal poderá se manter na Série A, mas precisa melhorar bastante, viu, Márcio? Muito bom, Roberto Alves. A gente volta a se encontrar, espero. Se Deus quiser. Foi um prazer incomensurável. Inenarrável. No Del Bar desta nova tarde. Um abraço, tchau, Roberto. Tchau. Cobertura completa da estreia dos catarinenses nas séries A, B, C do Brasileiro, você vê no Globo Esporte, que começa coladinho aqui no J, coladinho em termos, né? Relativamente distanciado com o protocolo, né, Elaine? E aí? Verdade, Marinha. Agora, 12h28, a gente troca de assunto para compartilhar com você sobre o tornado que atingiu Campos Novos, no meio-oeste, entre a noite de sexta e a madrugada do último sábado. A tempestade também causou destelhamentos e quedas de árvores e deixou 14 cidades sem energia elétrica. A nossa repórter Eduarda Demenech está por lá para saber como está a situação da cidade depois da passagem desse tornado. Qual é a impressão de quem... Meu Deus, eu estou perguntando e já estou vendo a resposta nas suas costas. Além disso que a gente está vendo, o que mais na cidade pode ser destacado? Duda, e aí?
Oi, Mário, boa tarde para você, boa tarde para a Laine, para quem nos assiste. Pois é, o cenário por aqui ainda é de guerra, de muita destruição, como vocês estão vendo, né? O tornado aqui no município de Campos Novos foi registrado na última sexta-feira, mas ainda é sim possível ver cenas assim. Ali em cima, gente, era um barracão que foi abaixo pela força do vento, vendo, né? O tornado aqui no município de Campos Novos foi registrado na última sexta-feira, mas ainda é sim possível ver cenas assim. Ali em cima, gente, era um barracão que foi abaixo pela força do vento, toda a estrutura dele foi danificada, ou seja, foi totalmente destruída. E o que mais chama a atenção é que do ladinho aqui, como vocês podem ver, tem uma casa, o telhado também, parte do telhado foi destruído, mas nem o concreto suportou a força dos ventos. Inclusive, tem concreto também que caiu desse barracão aqui embaixo, olha só, pra gente ter uma ideia, né? Esses ventos que chegaram a 123 km por hora na noite de sexta-feira. Nós estamos no bairro Boa Vista, esse foi um dos bairros mais afetados aqui do município. O município que, para quem não conhece, Campos Novos no meio-oeste, é cortado pela BR-282. Essa é uma parte mais alta e foi onde o tornado realmente ele atingiu. Pela manhã, nós ficamos por aqui, passamos por alguns locais que foram bastante afetados, conversamos com moradores, conhecemos histórias, acompanhamos um pouquinho dessa reconstrução e é o que a gente vai ver agora na reportagem. Era perto das 11h30 da noite quando os ventos fortes começaram a soprar em Campos Novos, chegando nessa imagem. Um ônibus chegou a sair do lugar. O ônibus era esse aí. Todo o para-brisa foi praticamente arrancado. Ele estava estacionado na oficina da Ana Paula. Nós trabalhamos até 11 da noite, porque, como eu disse, é o início, né, da empresa. Isso tudo aconteceu às 11h37 da noite. Chegando aqui em um cenário de guerra, né? Foi muito desesperador ver tudo que a gente tinha construído no chão. Mais de 10 indústrias foram atingidas. O tornado pegou bem na parte alta da cidade, que é cortada por uma rodovia. Nas residências, o estrago também foi grande. A dona Celina tem 79 anos. O telhado da casa dela foi arrancado inteiro. Ela estava em casa na hora e teve que contar com a ajuda dos vizinhos para sair. Eu vi aquela barulha, mas pensei que era pedra. Daí eu vi que não... Eu olhava lá, eu vi que passava esse negócio por cima. Janela e tábua e ripa, tudo quanto é coisa. Até inclusive arrancou, né, a instalação do poste, né, ali. E olha só onde foi parar parte da estrutura daquele barracão. Aqui, ó, pendurada nesse fio de energia elétrica no poste. Aliás, em algumas residências aqui desse bairro, a energia não voltou. O cenário realmente é de guerra. Para todos os lados que a gente olha, encontra escombros. 288 residências foram atingidas. Cerca de 1.700 pessoas afetadas. São moradores como a Vanusa. A casa dela teve telhado e janelas arrancados pelo tornado. Aqui não sobrou nada. Nós estamos ficando ali na minha mãe, meu irmão, que não fez nada, né? Estamos ficando um pouco na casa de um, um pouco na casa do outro, até arrumarem. E olhando assim pra tua casa, né? Qual que é a sensação que te dá, assim? Meu Deus, desespero, né? E daí você não tem pra onde você ir, onde, né? Como arrumar ligeiro. E mesmo passados 2 dias, o cenário ainda é de destruição. O município decretou situação de emergência e desde sábado tem auxiliado a população. No mesmo sábado nós já conseguimos buscar cestas básicas, água, o kit humanitário, colchão, cobertor, travesseiro. No sábado nós distribuímos mais de 600 telhas de amianto, 4 milímetros, que era o que nós conseguimos no comércio. No domingo de manhã terminamos com todo o estoque de telhas que tinham no comércio local. Algumas coisas vieram da região e assim nós conseguimos atender praticamente quase a todos. A Defesa Civil hoje estará entregando mais telhas para concluirmos desta forma a cobertura de todas as residências atingidas. Para esses moradores de Campos Novos, a semana começa difícil, mas o foco é em levantar a cabeça e recomeçar. Eu construí porque é algo de anos da minha família já, né? Então a gente vai erguer a cabeça e vai seguir em frente. Não dá para desistir de forma nenhuma. Você vai de onde? Vou.
Mesmo nesses momentos difíceis, não dá para desistir mesmo, né? É preciso sim ter força para reconstruir tudo que o vento levou. Ainda bem que pessoas não ficaram gravemente feridas. Aqui no município a gente teve só 2 pessoas que ficaram feridas mais levemente. Hoje também, durante a tarde, está prevista para chegar mais telhas aqui na cidade, através da Defesa Civil do Estado, e que devem ser levadas para essas famílias, para quem mais precisa. Além de todo esse transtorno que vocês acabaram de ver aqui em Campos Novos, o tornado também acabou atingindo 4 torres da rede de energia elétrica, deixando muitos municípios do Meio-Oeste sem luz desde sexta-feira. Nos municípios de Videira, Fraiburgo e Caçador, a maioria dos moradores ainda está sem luz. Nesses municípios, inclusive, o feriado de Corpus Christi, que é na quinta-feira, foi antecipado para hoje, prorrogado para amanhã, justamente porque não há como ter aulas, né, nessas cidades. Videira e Fraiburgo chegaram a decretar situação de emergência. Hoje cedinho, a presidente interina da Celesc falou ao vivo no Bom Dia Santa Catarina, comentou então sobre essa situação e quando a energia deve ser totalmente restabelecida. Vamos acompanhar. A Celesc vem fazendo um trabalho de remanejamento das cargas, visando temporariamente, precariamente, atender a todos os consumidores de uma forma em termos de rodízio, né? Nossa previsão, de acordo, obviamente, com as informações da proprietária da rede, é que a rede deve ser restabelecida até o final do dia de hoje. Apenas um dos circuitos vai continuar havendo provavelmente um remanejamento de cargas, sendo que a totalidade dos 2 circuitos da rede deve acontecer a sua normalidade até terça ou quarta-feira. Mas já hoje deveremos ter já um retorno próximo da normalidade. A gente atualiza também a situação, né, das vacinas, principalmente as contra a Covid. Eu conversei com os gestores desses 3 municípios, né, Videira, Caçador e Fraiburgo, e eles disseram que as vacinas foram levadas para locais que têm geradores, ou seja, estão armazenadas, seguras, e que a vacinação nesses municípios vai continuar, não vai ser prejudicada. O nosso sentimento agora é de força, né, para todas essas pessoas que estão passando por isso, viu, Laine e Mário? Eu volto com vocês e antes também deixa eu dar as boas-vindas, né, para o Mário. É muito bom tê-lo de volta aí conosco, viu? É com vocês. Obrigadão, Duda, mais uma vez, muito grato. Mário, eu te peço licença para vir aqui pro outro lado, distância sempre, mas Leandro Puchalski está chegando aqui conosco até para contar se nós ainda temos condições de eventos extremos, né, tipo um tornado, como que a gente viu acontecer na região de Campos Novos. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Lani, boa tarde para todos. Pois então, a gente acaba tendo, né, uma situação completamente diferente daquela da noite de sexta para sábado, quando a gente teve o avanço de uma frente fria, que é um sistema de chuva vinda do Rio Grande do Sul, uma condição de vento norte, com ar mais quente, que trouxe toda essa célula, super célula que a gente chama, e a condição meteorológica hoje é completamente diferente. A gente tem um domínio maior de massa de ar seco, então a situação é muito mais tranquila e assim deve seguir ao longo até dessa segunda-feira e até de boa parte da semana. Mas vamos começar então olhando para as imagens de satélite aí das últimas horas. Elas nos mostram que temos parte de Santa Catarina com muitas nuvens. Aqui está Florianópolis, Criciúma, região de Chapecó, para você se localizar. Então, em parte da serra, mas principalmente em direção ao norte, o Vale Itajaí e parte da Grande Florianópolis, um predomínio maior da nebulosidade desde cedo, o que fez com que a temperatura não ficasse tão baixa em relação a outras áreas do estado hoje cedo. Fez frio em Santa Catarina em todas as regiões, mas umas mais que outras, justamente por isso que você está vendo. Algumas áreas o dia começou muito nublado, que sempre segura um pouco a queda da temperatura. Para vocês terem ideia, hoje cedo fez 2 graus negativos, tanto em Urupema quanto em Bom Jardim da Serra. Fez temperaturas de 4, 6 graus no sul, em torno de 5, 7 na região do oeste, sendo que em Maravilha fez apenas 1 grau. E na Grande Florianópolis, região do meio-oeste, a temperatura já não baixou tanto. Na capital começou em torno de 13, 14 graus, o que é responsável a questão da nebulosidade. Bom, só que agora o inverso é um pouco verdadeiro, um pouco pelo seguinte: a gente acaba tendo ao longo da tarde a temperatura subindo, porque o sol aparece em todas as áreas, ainda com uma boa cobertura de nuvens da capital em direção ao
meio oeste, mas o sol acaba aparecendo. E aí a temperatura da tarde acaba no meio oeste subindo um pouquinho mais do que na faixa do litoral, 20, 19 graus e 17 na serra. Isso por causa da maior cobertura das nuvens do período ali da manhã. E na próxima noite volta a esfriar? Sim, a gente tem queda de temperatura prevista, Elane. A gente acaba tendo um amanhecer com temperaturas negativas na Serra Catarinense, 2 para 3 graus abaixo de zero nas áreas mais altas da serra, no meio oeste em torno dos 9 graus, no litoral vai fazer frio na madrugada, ao amanhecer em torno de 10 graus, ou seja, tem temperatura baixa para todo o mundo, cada região na sua intensidade. Ao longo do período da terça, o sol vai voltar a aparecer, aqui na serra tem chance de geada. O sol aparece com alguns momentos de nuvens, mas presente domínio de massa de ar seco ao longo da terça e até diminui um pouco a nebulosidade em relação a hoje em algumas áreas. Dá uma olhada na temperatura do período da tarde, chega a fazer 23 graus na parte mais do meio oeste, 18 graus na região da serra e 22 graus na parte do litoral, ou seja, começa frio, mas durante a tarde acaba melhorando. E em relação à quarta-feira, eu chamo a atenção de vocês para a questão da temperatura da tarde. Tem algumas áreas de Santa Catarina que vão ter até aquecimento. Isso aqui é a previsão da tarde da quarta, 27 graus no litoral, 28 no sul e no norte do estado, na região do meio oeste 22 e na serra 19 graus. Tudo depois do amanhecer de quarta com temperaturas um pouco baixas, mas chama atenção a temperatura da tarde da quarta-feira, principalmente no litoral, nas áreas próximas, onde faz um pouco de calor. Leide. Seguimos te acompanhando, queridão. Um abraço. Beijo, tchau, tchau. E agora a gente muda de assunto para conversar com você que está nos mandando mensagens pelo WhatsApp. Na semana passada, o Márcio nos mandou uma foto reclamando que há mais de um mês a rua dele... Depois do amanhecer de quarta com temperaturas um pouco baixas, mas chama atenção a temperatura da tarde da quarta-feira, principalmente no litoral, nas áreas próximas, onde faz um pouco de calor. Leide. Seguimos te acompanhando, queridão. Um abraço. Beijo, tchau, tchau. E agora a gente muda de assunto para conversar com você que está nos mandando mensagens pelo WhatsApp. Na semana passada, o Márcio nos mandou uma foto reclamando que há mais de um mês a rua dele, no centro de Florianópolis, estava aí nessa situação depois de um trabalho feito pela Casan. Nós entramos em contato com a prefeitura, que se comprometeu a resolver o problema. Hoje pela manhã, as equipes estavam lá na travessa Maria Dolores dos Santos Vilela fazendo os reparos e nos enviaram as fotos do trabalho que vai continuar durante o dia de hoje e a gente segue acompanhando, Mário Mota. Nós continuamos com outras mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. O número você sabe, 48996334567. E a gente volta agora com as mensagens, Mário. Todo mundo muito feliz pelo teu retorno e um amigo muito especial que te mandou uma mensagem. Olha só. Olá, Mário. Estou feliz da vida sabendo que você está de volta para ativa. Você, com todo esse potencial aí em casa, vou fazer 94, estou trabalhando, você tem que trabalhar também. Boas-vindas, tá? Um abraço. Oh, Mr. Cid, puxa. Não é qualquer um que tem Cid Moreira dando, né, as boas-vindas, mas todas as mensagens são bem-vindas. O Cid só vem rechear a quantidade de pessoas que está assim feliz da vida com a tua volta. Vocês querem que eu volte amanhã, depois de amanhã, então, claro, por favor. Querido, sabemos que teu coração está firme, está forte. Vou deixar para você a próxima mensagem, vai Vamos lá, então tem mais uma aqui, tá aqui, olha. Eu e minha esposa fizemos essas caricaturas como uma pequena homenagem ao retorno do mar e também para Laine. Somos professores de artes em Lages. Eclair Lins. Oh, meus queridos lagianos, meus irmãos serranos, muito grato. E olha só, Laine Volgas. Ficamos bem, hein? Ficamos bem. Casal, obrigada a vocês, tá? Isso é carinho que não tem preço, tem alto valor. O Sally Júnior enalteceria o meu corte de cabelo. Já tem mais uma aqui, olha aí. Aqui, Xênia Mara. Que alegria, chega a dar uma emoção. Seja bem-vinda em nossas casas novamente. Oi, Xênia, mais uma. Muito grato, querida. E ela tá de costa pra televisão. Tem mais uma ali, quer ver? Obrigada. Vamos lá, Alice. Oi, seja bem-vindo, Mário. Amamos você. Gostaria também de reclamar de um poste no começo da rua João Gualberto Soares, nos Ingleses. Esse poste que está caindo, que aliás é lugar de poste andar na rua, não é, né? Tinha dó. Ele está caindo e quando isso acontecer vai ser problemas para todos. Na medida em que, olha, se tivesse que fazer uma revisão nos postes que se entortaram aí por vários motivos, mas esse, sem dúvida, merece uma atenção especial. Eu tenho a impressão de que é da Celesc, porque é um poste de sustentação de cabeamento.
João Gualberto Soares, comecinho da rua Nos Ingleses, lá em cima, de lá para cá. Então tá, por favor, continue mandando as suas reivindicações, críticas, sugestões, enfim, elogios. E a seguir nós vamos te mostrar a investigação para identificar se o morador de Joinville que estava com a Covid foi também infectado por um fungo que é conhecido aí como fungo negro. Dizem que é uma desinência. Qual é o risco dessa situação, Laine Valdes? E tem também a primeira reportagem da nossa série Floripa pós-pandemia. Como vai ser a nossa cidade depois que tudo passar? 12h44, a gente já retorna com você. Mais educação. 328 milhões apenas para educação especial. Voltou. Mais segurança. 343 milhões investidos em segurança pública em 2 anos. O maior investimento da história na área. Vô, que é isso aqui? Ué, é o que o governo do estado nos entrega todos os dias. Você precisa saber mais. Com o seletivo de inverno da Uniarp, você vai conquistar mais uma vitória. E além disso, estudar em uma instituição com uma estrutura incomparável. Para isso, você precisa cumprir a missão mais importante da sua vida: fazer a sua inscrição. E aí, pronto para esse novo desafio? Acesse www.uniarp.edu.br e desbloqueie a nova fase da sua vida. Eu sempre digo que a pessoa que nunca viu uma semente germinar, que não viu uma planta crescer, não sabe exatamente o que é o sentido da vida. Sou natural de Campinas do Sul, nasci aqui nessa terra, continuamos até hoje morando junto com meu pai, que veio lá em 1960 para essa terra. Meu pai é um dos primeiros associados da nossa cooperativa. Assumi como presidente lá no mês de abril, vamos dizer assim, de 2011. Continuo até hoje, né, como presidente da nossa cooperativa, tentando junto com todos os colegas, com o conselho, fazer cada vez mais que a nossa cooperativa esteja próximo do nosso associado, né? Mostrando para cada colaborador e para cada associado que eles são protagonistas do seu desenvolvimento, que as oportunidades estavam, né, no nosso dia a dia, presente e para todos. Juntos nós vencemos qualquer batalha. E essa jornada que a gente tem de 40 anos, vamos dizer assim, ela só tem um objetivo, que é atender ao nosso associado, às nossas comunidades. Acesse conosco, 12h46 minutinhos. O Jornal do Almoço está de volta com você. A Secretaria Estadual da Saúde e a Prefeitura de Joinville investigam um caso de um paciente que teve Covid e que também contraiu uma infecção conhecida popularmente como fungo negro. A doença é rara, tem... Ozzy, popularmente chamada de fungo negro, está internado neste hospital no centro de Joinville. O paciente de 52 anos contraiu Covid-19 em fevereiro. Ficou em tratamento no hospital e teve alta no início de abril. Mas nas últimas semanas apresentou uma piora no quadro de saúde. Ele teve uma infecção no rosto e precisou passar por uma cirurgia na última semana. O caso do paciente vem sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica do estado e do município, já que a mucormicose tem maior incidência em pessoas com comorbidades, que é o caso do paciente que tem diabetes. Além disso, é comum que este tipo de fungo provoque lesões no rosto. Ela invade o tecido, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea. Então, de uma maneira geral, é uma doença que ela tem um tratamento específico, né? O tratamento é feito com medicações antifúngicas. Em algum caso eu preciso fazer uma cirurgia para tirar o tecido morto, porque o tecido morto ele acaba ali proliferando mais fungo. Né? E como normalmente as pessoas que acabam tendo a mucormicose já têm uma doença de base um pouco mais grave, é uma doença que existe um potencial de gravidade maior. Segundo este médico infectologista, a doença não é transmissível de pessoa para pessoa. Ela pode ser contraída pela exposição ao fungo que pode ser encontrado no solo, nas plantas, esterco, em frutas e em vegetais em exposição. Nos últimos meses, vários países têm registrado os casos de fungo negro em pacientes com quadros mais graves de Covid-19. Na Índia foram relatados mais de 9 mil casos da doença, entre pacientes que se recuperaram da Covid.
O distúrbio geralmente aparece em pessoas com algum tipo de imunodeficiência, como diabetes, AIDS ou tratamento com drogas imunossupressoras. Nos últimos meses, vários países têm registrado os casos de fungo negro em pacientes com quadros mais graves de Covid-19. Na Índia foram relatados mais de 9 mil casos da doença, entre pacientes que se recuperaram da Covid. O distúrbio geralmente aparece em pessoas com algum tipo de imunodeficiência, como diabetes, AIDS ou tratamento com drogas imunossupressoras. Estudos já vêm sendo realizados para verificar se há relação entre o fungo e o coronavírus. Essa correlação ela ainda está sendo estudada mundialmente, né? Especificamente se existe algum fator de risco adicional nesses pacientes, alguma coisa com relação a tempo de internamento, a aquisição da mucormicose antes do Covid-19. Então ainda mundialmente isso ainda existe algumas lacunas que precisam ser respondidas. De acordo com o infectologista, Joinville já registrou casos de fungo negro em 2018 em pacientes oncológicos. Por enquanto, nenhum outro caso está sendo investigado. A amostra coletada do paciente já foi encaminhada para análise no Laboratório Central de Saúde Pública em Florianópolis. O resultado deve sair em até 50 dias. E a gente, claro, segue acompanhando, né? Agora, 12h49, vamos atualizar juntos com você os números da Covid aqui em Santa Catarina. E pelo último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, temos aqui 22.305 casos ativos. Joinville segue aí liderando com 1.471 casos, Criciúma na sequência com 920 e em terceiro Lages com 884 casos. No total, desde o início da pandemia, nós temos aí 966.504 casos confirmados e só nas últimas 24 horas, mais 1.227 entraram aqui para essa conta. Agora vamos aos catarinenses recuperados, que somam, felizmente, 928.988. Entraram para essa lista aí, mais 2.036 em apenas 24 horas. Agora, aquele número que a gente não gosta de dar, né, Mário Mota, mais precisa, em apenas 24 horas, nós tivemos aí mais 37 mortes por Covid. E também vem chegando para você agora as informações do mapa de risco que foi atualizado no último sábado, mas nós não tivemos mudanças não. Seguimos aí com 15 regiões em situação gravíssima, ou seja, em cor vermelha, e apenas a região da Grande Florianópolis permanece no estado grave ou com a cor laranja. Bom, em relação aos leitos de UTI Covid adulto SUS, as informações divulgadas no fim de semana apontam que a taxa geral de ocupação de 94,96%, com 1.529 leitos ativos. Estão disponíveis 77 leitos e a maior taxa está no Meio-Oeste e na Serra, com 100% de ocupação, infelizmente. Em seguida vem Grande Oeste com 99,46%, seguida pelo Sul com 98,94%, desculpem. O Planalto Norte e o Nordeste com 97,14% e a região da Grande Florianópolis segue com a menor ocupação nesse momento, 83,13% dos leitos de UTI Covid utilizados. Na outra tela vem chegando aqui para atualizar com você a fila de espera por leitos de UTI Covid aqui no nosso estado. Pela última atualização, nós tivemos aí um aumento em comparação com os números do fim da semana passada. Agora um total de 56 pacientes aguardando transferência. No sul, em Criciúma, são 22 pessoas. Na Serra, em Lages, 13 pessoas estão na fila de espera por um leito. No norte, na região de Joinville, temos 12 pacientes. E no Meio-Oeste, em Joaçaba, são 9. Nas outras regiões, não há pacientes esperando por leito neste momento. Bom, desde agosto do ano passado, a passarela do SIC, aquela passarela de pedestres que ajuda na mobilidade, especialmente... Em 3 meses, não aconteceu. De lá para cá, foram 9 meses sem a estrutura que só agora começou a ser instalada. A Tânia atravessa a Avenida Irineu Bornhausen 2 vezes por dia, cerca de 4 anos, e sente falta da passarela que tinha por aqui, próximo ao SIC. Como eu não tenho a passarela, eu preciso atravessar aqui, porque senão teria que ter um tempo a mais.
E a gente acaba correndo esse risco, né? Eu tomo cuidado, tudo, mas é um risco que a gente corre, né? O desejo dela é economizar tempo e sentir mais segurança ao fazer a travessia do trabalho para casa. Espero que seja o mais breve possível, né? Porque a gente precisa, né? Passa aqui todos os dias, então a gente todo dia está correndo esse risco. A promessa é que agora vai. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da capital, a passarela começa a ser montada a partir do próximo domingo. E para isso, as pistas vão ser interditadas. Até porque o módulo principal, aquele que vai passar por cima da avenida, tem cerca de 40 toneladas. Parte do piso foi 100%, vai ser 100% novo. Parte do piso, ele tinha sérios problemas de corrosão nas ferragens do piso, e a parte das rampas que ficam próximo do mangue também foi totalmente colocado novos, porque estava muito comprometido, muito corroído, exatamente por causa do mangue. Ainda no mês de junho, na última semana, dia 20 de junho, na última semana de junho, nós queremos entregar para os ciclistas, para os moradores e para a população em geral, essa passarela totalmente concluída ainda no mês de junho. Algumas peças da antiga estrutura precisaram ser totalmente trocadas. O material usado para essa nova passarela promete ser mais resistente. Terminando os trabalhos nessa, a empresa segue recebendo normalmente o tráfego de ciclistas e pedestres. Ela está muito comprometida. Essa também nós vamos recuperar na sua totalidade. Vai ser colocado novas a parte da rampa que fica no mangue. Então nós vamos entregar realmente uma estrutura para que nos próximos 50 anos a gente não precise mais mexer naquele local, exatamente por causa do material diferenciado que nós estamos colocando ali, sujeito a corrosões por causa da parte do mar e também por causa da parte do mangue. Para essa estrutura, a Secretaria afirma que a entrega será feita em meados de agosto.